Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos continuar aí com a análise do nosso terceiro jogo de Copa do Mundo aí das 16 avos de final do dia de segunda-feira. Belíssima partida, outra partida disputada e acabada simplesmente na prorrogação. Já teve a Alemanha na prorrogação, que o Paraguai conseguiu fazer história e conseguiu vencer. E agora a história sendo feita novamente. Holanda decepcionou mais uma vez, amém, obrigado. Para cima do Marrocos, o Marrocos mereceu partidaça marroquina, partidaça de fato. Verbruggen, defesaças a todo momento, uma defesa assim sensacional do goleiro holandês, que foi assim para mim a defesa da Copa até agora, para cima de Raheem, conseguiu dar uma limpada no zagueiro de uma forma assim terrivelmente maravilhosa e chutou a queima-roupa e Verbruggen fez uma defesaça de tirar o fôlego. Defesa mesmo assim da Copa, uma das defesas da Copa, com certeza ela será indicada. O jogo, como é que foi o jogo? Primeiro vamos para as estatísticas, depois a gente vai detalhar alguns jogadores que foram interessantes no confronto. Chutes, não foi um jogo de tantas oportunidades para um jogo de 120 minutos, que teve até prorrogação. Teve apenas 19 chutes no jogo inteiro, sendo 7 apenas dos Países Baixos ou Holanda, 7 apenas, e 12 do Marrocos. E desses 12 marroquinos, foi justamente 6 na direção do nosso queridíssimo goleiro Verbruggen, e conseguiu operar grandes milagres. Um goleiraço mesmo, porteiraço do Enem mesmo, conseguiu brocar de fato. Marrocos conseguiu trocar o dobro de passes, conseguiu quase 800 passes trocados, em detrimento aos quase 400 da Holanda. Foi muito pouco para uma seleção holandesa, muito pobre na verdade. A posse de bola imensa de Marrocos, 70%. Parecia que a Holanda de fato era a azarona do confronto, era a pequena do confronto. O Marrocos conseguiu ditar o ritmo do jogo, controlar mais a posse, apesar de também a Holanda ter suas chances, de ter feito o gol também com o Cody Gakpo, um gol que por sinal foi muito especial para ele, um jogador que recentemente teve uma perca justamente de sua filha dentro do próprio útero ainda da esposa, então um aborto espontâneo, o que deixou ele triste e emocionado também por conseguir jogar, por conseguir fazer o gol, e ele se emocionou ali no confronto. Foi uma coisa assim que vai marcar também na Copa, mas as histórias estão aí para serem feitas e, como eu sempre falo, para um rir, outro vai ter que chorar na Copa do Mundo. Não tem como. Uma torcida vai estar comemorando, a outra torcida vai estar voltando para casa triste. E o mundo dos esportes e a vida toda de fato é assim. Mas voltando para as estatísticas, a gente consegue perceber que, mesmo tendo trocado muitos e muitos e muitos passes a mais do que a seleção dos Países Baixos, o Marrocos conseguiu manter uma precisão altíssima de 92% de passe. Conseguiu também fazer menos faltas do que os Países Baixos, porque se você está bastante tempo com a bola, você é menos suscetível a cometer faltas, a cometer, tomar amarelos e tudo mais. Foi um jogo em relação disciplinar muito tranquilo. Teve um amarelo só no jogo inteiro, nenhum vermelho. Nosso queridíssimo Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, o árbitro do meme na primeira rodada, conseguiu fazer uma partida bem tranquila em relação a isso. Controlou bem os princípios de confusão que estava tendo no início do jogo, principalmente com Saibari contra Van Heck, o zagueiro dos Países Baixos, que estava um pouco assim meio descontrolado no início do jogo, mas conseguiu resolver de forma bem tranquila e só teve um amarelo nos 120 minutos inteiros. Então, destrinchando um pouco dessas estatísticas, a gente conseguiu já perceber que os dois goleiros teve destaque, mas eu vou destacar o Verbruggen, que fez a defesa da Copa, uma defesaça da Copa, como eu comentei, jogou muito bem. Vale destacar também o gol de Gakpo, que mesmo não fazendo uma partida brilhante, como todo o ataque holandês dos Países Baixos não fez, ele conseguiu marcar esse gol especial aí, justamente no momento tão triste e tão conturbado da vida dele.
Vale destacar também, agora para o lado do Marrocos, na decisão de pênaltis, Bono ele teve uma estratégia diferente em algumas cobranças, ele não pulou, ele simplesmente foi para o lado como se fosse um goleiro de handball, sem pular, e deu canto para o jogador. E alguns jogadores de cabeça baixa, nem olhou para o goleiro, conseguiu errar. Principalmente o último pênalti que Bono conseguiu pegar fazendo essa estratégia de Summerville. Summerville em momento algum olhou para Bono e não sabia que Bono tinha feito essa estratégia tão simples que se ele olhasse para o goleiro ele poderia trocar de lado o pé e fazer o gol facilmente. Faltou uma capacidade, faltou psicológico mesmo para os jogadores holandeses cansados ali também, observar um pouco mais e fazer essa leitura na decisão de pênalti do goleiro Bono. Ponto positivo para Bono. Bono se tornou um dos heróis da classificação justamente por essas defesas. Mas para mim, o herói do jogo foi justamente o nosso queridíssimo Diop. Issa Diop conseguiu fazer o gol na Bacia das Almas, nos acréscimos, já quase acabando o jogo. Um gol que levou para a prorrogação e que conseguiu chegar à decisão de pênaltis. Então, sem o gol dele, não teria a classificação de forma que o Marrocos conseguisse levar até os pênaltis. No mais, o jogo foi um jogo equilibrado, não teve tantos destaques individuais assim que a gente pode citar. O que a gente pode falar é quem perdeu os pênaltis. Justin Kluivert entrou só para bater o pênalti, ele entrou já no finzinho, faltando poucos minutos para acabar o segundo tempo da prorrogação. Ele entrou para bater o pênalti e conseguiu perder o pênalti. E Timber também perdeu o pênalti. E nosso queridíssimo Summerville, como eu comentei, na estratégia de Bono, ele conseguiu jogar justamente onde Bono estava em pé, no canto do gol. Do lado do Marrocos, El Anaoui conseguiu fazer uma partida bem interessante, de domínio ali, de certo domínio, no meio campo, um excelente volante de controle de bola, de saída de bola. Ele perdeu o pênalti, o primeiro pênalti, e nosso queridíssimo Hakimi tirou demais do goleiro, um dos mais experientes do elenco, o craque do elenco, o marroquino, conseguiu também perder o pênalti, tirou demais, o goleiro nem saiu na foto, mas a bola caprichosamente bateu no pé da trave. No mais, uma partidaça histórica de Marrocos, de controle, e que vai ficar para a memória de fato. E agora o Marrocos vai justamente comemorar de uma forma bem sublime. Países Baixos, Holanda, volta para casa sem perder novamente. Está desde 2010 sem perder um jogo de Copa do Mundo. Desde 2010. Sem perder um jogo de Copa, mas infelizmente não chegando na final novamente, como chegou em 2010. Amanhã teremos grandes jogos e Marrocos agora vai enfrentar o Canadá no sábado, 2 da tarde. Vai enfrentar nosso queridíssimo Canadá, 2 da tarde. Paraguai espera definição também para ver com quem joga no sábado. E o nosso queridíssimo Brasil, que também jogou hoje, espera definição justamente entre Costa do Marfim e Noruega, para a gente ver se a gente vai enfrentar Haaland ou se a gente vai enfrentar Diomandé domingo às 17 horas, num domingo aí que vai ser full, vai ser um grande jogo mesmo, de fato, no domingão aí, que a gente vai acompanhar bastante animados. No mais, curta e compartilha o vídeo do Bastidores do Esporte, e eu sei que você está me ouvindo, mas você não me segue ainda, então segue aí, se inscreva logo no Bastidores do Esporte. No mais, acompanhe a playlist da Copa do Mundo, que tem mais de 100 vídeos já, chegou mais de 100 vídeos só da Copa do Mundo. Você pode ficar aí horas e horas ouvindo análise dos nossos jogos, principalmente agora que afunilou, que a gente vai ver justamente essas histórias sendo feitas. Holanda já caiu, Alemanha já caiu, Japão já caiu, África do Sul caiu. 2 grandes e 2 menores. Qual será a próxima grande a cair no dia de amanhã? Você fica acompanhando aqui comigo no dia de amanhã para você saber essas histórias. No mais, um grande abraço e valeu.